nas vossas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. E em tempo, eu cumprimento todos os nossos visitantes, todos que estão vindo pela primeira vez, sintam-se bem-vindos e que esteja imbuído do mesmo sentimento, que nós estamos aqui reunidos no dia do Senhor para prestar o nosso culto racional a Deus e atribuir toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Hoje eu terei o desafio e o privilégio de expor esse texto que, no século XX agora recente, o Dr. Martyn Lloyd-Jones expôs essa mesma porção em 23 sermões. E esses sermões foram publicados em livros que dá a quantidade de aproximadamente 300 páginas, né? Mas nós pequeninos, nós olhamos pelos olhares dos gigantes e que Deus me ajude, me dê graça para que a palavra dele, que é viva e eficaz, seja exposta com fidelidade. Que diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a curvar sua cabeça nesse momento e orarmos mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça, Senhor, por este momento. Eu quero te pedir, Senhor, a tua graça. Eu quero te pedir a tua ajuda, para que a tua palavra, tão rica, venha ser exposta com fidelidade, Pai. E que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Ilumina a minha mente, Senhor. Prepara os nossos corações, para que tudo que o Senhor quiser falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar, venha confrontar, exortar e consolar cada um de nós aqui nesta noite. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, no início da sua carta aos santos de Éfeso, Paulo adora ao Senhor. No verso 1 e 2 nós vimos esta saudação. E ele volta-se a Deus e derrama-se em louvor, dizendo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa bendizendo. A atitude de bendizer é a mesma que adorar a Deus. E no início da sua adoração, ele reconhece que a pessoa adorada não é apenas Deus, mas que também é Pai. Alguém pelo qual Paulo se refere como Deus Pai. O apóstolo está falando de um pai, não de um pai terreno, mas que Deus se fez pai por puro amor e misericórdia. Um pai que o adotou e mudou a sua história. Diferente dos deuses pagãos, que em sua maioria eram deuses tiranos, eram deuses egoístas, déspotas, que pouco se importavam com seus súditos. Os adoradores do Deus vivo também são filhos do Senhor. Observe que Paulo refere-se a Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Filho unigênito do Senhor. Não há outro e nunca haverá. Se de fato somos hoje filhos, é porque fomos aceitos na família de Deus por meio da adoção. Fomos adotados e agora somos membros da família de Deus e podemos chamar o Senhor Jesus de Senhor e de irmão. E o texto segue dizendo que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos na região celestial. É interessante que no Antigo Testamento, a exemplo no texto de Deuteronômio 21, de 1 a 13, ele apresenta que as bênçãos que Deus concedia, em sua maioria eram bênçãos materiais em decorrência da obediência do seu povo. Mas o texto que nos apresenta que temos que toda sorte de bênção espiritual, ou seja, tudo aquilo que necessitamos para ter plenitude, contentamento, nós temos em Deus, mediante Cristo Jesus. E o texto segue no verso 4. Um verso muito conhecido, e ao mesmo tempo muito debatido, muito discutido. Porque o texto fala, assim como nos escolheu, ou em outras versões, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E a doutrina da eleição é uma doutrina que tem sido muito debatida. Ela tem gerado muitas discussões e divisões. Mas será que à luz da palavra do Senhor, essa doutrina, ela deveria gerar divisão ou adoração? É bem verdade, meus irmãos, que muitas das pessoas sequer sabem ou já se depararam, meditaram acerca desta doutrina. Sendo assim, elas não compreendem o verdadeiro sentido e propósito pelo qual Deus assim estabeleceu. A eleição, a doutrina da eleição é uma das mais belas. E o seu grande propósito é nos conduzir a uma verdadeira adoração por tão grande salvação que o Senhor nos ofertou, mesmo nós sendo imerecedores, pecadores, antes da fundação do mundo. A eleição, meus irmãos, é um ato livre da soberana graça de Deus. E é interessante que em momento algum o apóstolo Paulo, ele trata a questão da eleição como se fosse um tema discutível, como algo acadêmico. A Bíblia não argumenta acerca da eleição. O apóstolo Paulo apresenta a doutrina como uma verdade absoluta.
De forma semelhante em Gênesis, no princípio, não se faz uma apresentação acerca de Deus. Existe o pressuposto da existência do Deus Criador de todas as coisas. E com muita sabedoria e peculiaridade, John Stott disse que a eleição ela não foi inventada nem por Agostinho de Hipona, nem muito menos pelo grande reformador Calvino. Pelo contrário, sem qualquer dúvida, a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica que nenhum cristão pode ignorá-la. São as Escrituras. É interessante, meus irmãos, dentro do contexto histórico que a carta foi escrita, que as eleições naquela época do Império Romano estavam ligadas a um conselho. Os Césares romanos eram eleitos por meio de um conselho de senadores. Ninguém se autoproclamava César. Antes, os Césares eram escolhidos por meio deste conselho. Em razão disso, o conceito da palavra eleição era o mesmo conceito pelo qual os Césares eram escolhidos. Sendo assim, a eleição se refere a algo que não vem de nós. É um chamado do próprio Deus, conforme o seu beneplácito, antes da criação do mundo. Paulo fala sobre vários aspectos da eleição. E ele aponta Deus, o Pai, como autor desta bendita eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmo, não procuram a Deus. Eles vagueiam errante, buscando o seu bel prazer, satisfazer os seus desejos pecaminosos. E é interessante que Deus não os escolheu pelos nossos méritos, mas Ele escolheu apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos erros e apesar das nossas falhas. A eleição divina é algo absolutamente incondicional. E o texto fala que essa eleição, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Não foi um plano de última hora. Deus não foi pego de surpresa. Mas nos eternos decretos de Deus, Ele já havia predestinado, elegido o seu povo conforme a palavra está nos ensinando. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse céu, que houvesse terra, que houvesse qualquer coisa criada, Deus já havia garantido a nossa salvação. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, o texto sagrado diz: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Assim, não somente a eleição de um povo para ser santo, mas também a própria expiação de Cristo era conhecida antes da fundação do mundo. E atentai bem, igreja do Senhor, antes que existisse luz, na mente de Deus já havia a cruz para nos livrar das trevas do pecado e nos tornar filhos da luz.
E o texto segue, meus amados irmãos, dizendo que o propósito da eleição é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nós somos eleitos para a santidade, porque Deus escolheu um povo para ser santo, para refletir os seus atributos comunicáveis com o seu povo. Uma pessoa que se diz segura de sua salvação e não vive uma vida de santidade, buscando cada dia mais ser parecido com Cristo, reflita acerca em quem você tem crido. Nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, e ela está adornada para Ele. Não somos escolhidos para viver num charco de lama, mas para viver como luzeiros no mundo e apresentarmos a Jesus como a noiva pura, santa, imaculada e sem defeito. E o texto segue dizendo que nós fomos chamados para andar perante Ele e em amor. Não há nada, absolutamente nada de Deus para nós que não seja a sua pura expressão de graça, misericórdia e amor. Deus não apenas ama, Ele é a própria autêntica expressão do amor. Como João diz, Deus é amor. Por isso Ele nos chama para andarmos em amor, para nos colocarmos perante dele em amor. E o texto segue no verso 5 dizendo que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. Predestinar significa dar previamente um destino. Em sua palavra de louvor a Deus, Paulo louva ao Senhor que decidiu o nosso destino antes mesmo da fundação do mundo. Eu e você podemos fazer planos para o dia de amanhã, mas os nossos planos podem ser frustrados. A nossa programação pode ser frustrada. Quantas vezes no domingo nós vamos resolver isso ou aquilo na segunda-feira, e quando o dia vira, nós não conseguimos resolver absolutamente nada daquilo que havíamos programado. Mas com o Senhor soberano que governa todas as coisas é diferente. Ele cumpre plenamente com o seu propósito e os seus desígnios. E meus irmãos, acreditarmos que fomos predestinados pela presciência divina é um grande equívoco, segundo as Escrituras Sagradas. Isso implica que a salvação seria por obras ou méritos individuais. Se de fato Deus anteveu ou escolheu, e assim Ele predestinou, a salvação não seria um ato da soberania de Deus sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, é categórico em relação a isso. Romanos 9:18 diz: Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus se queixa ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentar isso com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes? A nossa mente ocidental, secularizada e influenciada pelo humanismo, muitas vezes não quer conceber as verdades expostas na palavra de Deus, que Ele é soberano e que Ele age conforme a sua soberana vontade.
O texto diz que fomos predestinados antes mesmo da fundação do mundo. E o texto diz que Ele nos predestinou nele. Fomos predestinados para nos relacionarmos com Ele, para termos uma vida de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. Deus nos criou seres pessoais que nos relacionamos, que interagimos. Desde a criação assim foi. Deus toda tarde, Ele ia conversar com a sua criação. E nós temos, meus irmãos, de ter essa convicção e nos deleitarmos por tão grande salvação que o Senhor tem nos concedido. E o texto segue dizendo que nós somos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ninguém pede para nascer. Ser filho é um privilégio recebido sem qualquer mérito. Ninguém escolhe de quem vai ser filho. Simplesmente nascemos em determinada família. Não é uma decisão nossa. E é interessante, meus irmãos, que no mundo romano, a família baseava-se no regime da pátria potesta, ou seja, o poder do pai. Sob a lei romana, o pai possuía poder absoluto sobre seus filhos, enquanto estivessem com ele. Eles poderiam vendê-los, eles poderiam restringi-los, privá-los de liberdade e até matá-los. E a adoção consistia em passar de uma pátria potesta para outra. O filho adotivo ganhava uma nova família. Ele passava a usar um novo nome. Ele tinha um novo pai, ele herdava os seus bens. E essa adoção apagava todo aquele passado, iniciava-se uma nova relação com ele. E Deus, no seu infinito amor, Ele nos escolheu e nos destinou para sermos membros de sua família. E o texto fala que isso ocorreu por meio de Jesus Cristo. A adoção não se ocorreu por minha escolha, por sua escolha, por algo que nós fizemos. A adoção se deu por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nada nem ninguém poderia substituir o sacrifício, o vicário de Cristo, que Ele realizou em nosso lugar. Todo esforço é vão diante da perfeição que Jesus Cristo consumou naquela cruz. E o texto segue dizendo no verso 6 e 7, que foi o amor dele que nos escolheu, que veio morrer por nós, que ressuscitou, que enviou o seu Espírito, que nos chamou da morte para a vida, que nos regenerou e justificou e que tem nos santificado. É em amor que Ele opera todas as coisas nas nossas vidas. É a manifestação da sua graça. É o fruto da sua bondade incomparável que hoje nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante, meus irmãos, que essa graça pela qual Paulo se refere, ela não tem preço. Nada que nós fizéssemos seria suficiente para atrair o amor de Deus. Nós somos como mendigos famintos, sem nada oferecer a um rei. Mas esse rei olhou para nós com olhar de graça, com olhar de misericórdia.
E Ele nos escolheu para nos limpar, para nos alimentar, para nos tornarmos seu filho, gratuitamente. Por isso o nosso coração deve bradar de júbilo e de alegria por tão grande salvação. O verso 7, o texto segue dizendo que nós fomos redimidos pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra redimir, comentarista William Barclay disse que ela era usada para um resgate do homem feito prisioneiro de guerra ou escravo. Ela aplica-se também à libertação do homem da pena de morte merecida por algum crime. E em cada caso, o homem é redimido e libertado de uma situação de que era incapaz de se libertar por si mesmo, ou de uma dívida que jamais poderia pagar por seus próprios meios. A nossa dívida diante do Deus Santo e Justo era completamente impagável. Mas qual foi o preço deste resgate por tamanha condenação, por tamanha dívida? O texto nos fala que foi pelo sangue de Cristo que nós recebemos remissão dos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, passadas, presentes e futuras. Na cruz tudo estava sobre Ele. Ele comprou os nossos pecados e foi punido por nossas causas. O escrito das nossas dívidas foi cravado na cruz do Calvário, para que hoje fôssemos livres, libertos e redimidos pela graça do Senhor. O nosso perdão é baseado no sacrifício expiatório de Cristo. O perdão de Cristo, ele é completo. Ele morreu para remover toda a nossa culpa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto segue dizendo no verso 8 ao 11, que Deus, em toda a sua sabedoria e prudência, segundo a sua soberana vontade, Ele revela seu plano redentivo mediante Cristo Jesus, fazendo convergir nele, na plenitude dos tempos. O cenário estava pronto para Jesus. O próprio Deus, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele encarnou, Ele se fez homem, homem nascido de uma mulher virgem, nascido sobre a lei. Ele habitou aqui nesta terra, Ele cumpriu plenamente a lei de Deus, para através dos seus méritos, Ele ser o nosso Redentor, nos comprando com seu próprio sangue, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando nós olhamos para a cruz, nós contemplamos quão amoroso é o nosso Deus. E o texto segue dizendo no verso 11, que nós fomos feitos heranças. Nós nos tornamos filhos, razão agora pela qual nós temos o direito legal de sermos herança. A filiação cria no adotado vários benefícios. O direito de filho por livre e benevolência, escolha do pai. Estabelece vínculos filiais, não por meio da geração natural e elos genealógicos, mas mediante a graciosa adoção em Cristo Jesus. Ele garante a herança na glória eterna do Pai.
Como filhos de direito, falamos diretamente com o nosso Pai em oração, clamando: Abba, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o texto segue no verso 12 ao verso 14, mostrando que tudo isso transcorreu para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Qual o fim supremo que estamos aqui na terra? Qual o fim supremo e principal do homem? O texto nos responde: para fim de sermos para o louvor da sua glória. O fim principal do homem é viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. O fim último da nossa existência, atentai bem, igreja, aqui na terra, não é como muitos dizem, de sermos ricos, de sermos prósperos materialmente, poderosos, famosos, felizes com o deleite dessa terra. Não que isso seja por si só algo pecaminoso, mas o fim último da nossa existência é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Termos uma postura de contínua adoração e contentamento naquilo que Deus tem nos dado. Seja muito ou seja pouco, é Deus que nos dá tudo. Se alegre no Senhor, tenha contentamento nele. E o texto segue no verso 13, atentai muito bem para isso. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O apóstolo Paulo expressou com alegria seu conhecimento de que os efésios também haviam descoberto a razão da sua vida. E tal descoberta se deu pela pregação da palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele foi crido, e tendo como consequência o selo autenticador do Espírito Santo em suas vidas. Meus irmãos, não existe nenhuma pregação ou doutrina que possa ser defendida ou pregada que não seja imanente da palavra de Deus. Necessitamos estar resolutos, pela graça de Deus e com a sua ajuda, a permanecermos exclusivamente na palavra, aquilo contido no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos de zelar pela ortodoxia cristã. Somente essa palavra deve ser pregada e crida, e nada, absolutamente nada que seja contrário a ela. Como me disse o grande reformador Martinho Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós temos de voltar a ser a igreja da palavra, o povo da palavra, temermos a palavra, sermos guiados pela palavra, sermos exortados pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Nos últimos 200 anos, reiterados ataques vêm sendo perpetrados contra a confiabilidade das Escrituras, a sua suficiência, a sua autoridade. E infelizmente temos visto
Muitas igrejas, denominações e crentes, rejeitando os ensinos das Escrituras e sendo atraídos pelo canto da sereia, por mensagens até bonitas, até com uma roupagem evangelical, que são atrativas, mas que estão em confronto com a verdade revelada por Deus nas Escrituras Sagradas. Já no segundo século, o movimento gnóstico afirmava ter conhecimentos secretos, percepções superiores aos ensinamentos dos apóstolos sobre a existência do universo e da natureza humana, tentando desautorizar os ensinos apostólicos. Isso foi combatido, isso foi refutado. Ao longo da história do cristianismo, surgem-se movimentos e mais movimentos. No século XVII, o iluminismo, a era da razão, estimulou um modo de pensamento racional, influenciando significativamente a forma como as pessoas liam e criam acerca da Bíblia. A razão passou a funcionar como cânon, como a régua, como a verdade para os iluministas. No século XVIII, um movimento do inferno, a teologia liberal, o liberalismo teológico surge na Alemanha. Uma corrente teológica que tem como a sua premissa a rejeição da inspiração, da suficiência, da autoridade e da inerrância da palavra de Deus. Os liberais, a palavra, a expressão liberal, expressa justamente esse sentimento, que eles estão livres, que não existe qualquer autoridade, seja da igreja ou mesmo das Escrituras, para dirigirem a sua fé. O resultado é catastrófico. Por onde o liberalismo teológico ele passa, ele tem destruído e fechado igrejas na Europa, grandes igrejas históricas. Hoje são pubs, bares, bibliotecas, porque foi relativizado a verdade do Senhor. No século XX surge a neo-ortodoxia, um movimento religioso que começou após a Primeira Guerra, em decorrência que os ideais do liberalismo teológico haviam fracassado. A neo-ortodoxia difere da ortodoxia antiga em suas opiniões sobre a palavra de Deus e sobre o pecado. Eles definem que Jesus é a palavra de Deus. A revelação depende de uma experiência pessoal de cada indivíduo. Eles falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela torna-se a palavra de Deus quando Deus usa suas palavras para apontar alguém para Cristo, mas não é a palavra de Deus. E agora, por último, meus irmãos, nós temos visto no mundo e no Brasil o surgimento e o crescimento da teologia progressista. São os cristãos progressistas. Nós temos de estar atentos. Nós temos de ter muito temor e tremor no Senhor, porque é essa palavra que deve nortear as nossas vidas. É essa palavra que é a regra de fé e prática que nós temos de nos submeter a ela. E os tais dos cristãos progressistas, eles repudiam a Bíblia como palavra de Deus. Eles rejeitam a inspiração e a infalibilidade das Escrituras. Consideram a doutrina da Trindade irrelevante.
Eles abraçam o teísmo aberto, que de uma forma muito simplória é a negativa, em última forma, da soberania, da onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Eles são indiferentes acerca do pecado original. Eles dizem que Gênesis de 1 a 3 é algo alegórico, o que desconstitui todo o plano da redenção revelado nas Escrituras. Desestabiliza a criação, a queda e a redenção. Repudiam o nascimento virginal de Cristo através de Maria, seu sacrifício expiatório, substitutivo na cruz, e a sua ressurreição corporal. Não, Jesus ressuscitou nos corações das pessoas. Rejeitam todo tipo de milagre e de sinal divino. São críticos da igreja e fomentam o movimento dos desigrejados, atentando contra o ensino das Escrituras. São críticos das igrejas. São indiferentes e abandonam qualquer crença da segunda vinda de Cristo. Igreja do Senhor, nós temos de ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e com aquilo que nós estamos crendo. E tem muito crente que está flertando com esse tipo de movimento, que são apresentados muitas vezes por pessoas extremamente capacitadas, que os apresentam até de uma forma atrativa. Isso é engano. Isso deve ser rechaçado. Isso não pode ser aceito no nosso meio. É um movimento que os ídolos do seu coração querem governar a hermenêutica das Escrituras. Querem defender um modelo de família pelo qual as Escrituras repudiam. Querem abraçar o homossexualismo, normatizando aquilo que Deus abomina. Casamentos poliafetivos, ferindo o princípio da monogamia instituído pelo próprio Senhor. Esses progressistas cristãos, eles defendem o assassinato de crianças, eles defendem o aborto, a liberalização da droga. Eles não creem na revelação do Senhor. Eu não estou aqui para levantar bandeira política de A ou de B. Eu estou aqui porque creio e tenho convicções na autoridade dessa palavra, senão não estaria aqui. E tenho compromisso com Deus de pregar a verdade. E nós, como igreja triunfante, temos de ser dirigidos pela verdade. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que as inclinações pecaminosas do nosso coração não deixem nos levar por caminhos que nos levam à ruína. Absolutamente nada pode permear as nossas vidas que não sejam as Escrituras. O próprio Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já pregamos, seja maldito. Mensagem que não seja e esteja em conformidade com a palavra de Deus deve ser maldita para nós. Agostinho de Hipona, certa vez, ele disse: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é o evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Eu reconheço, meus irmãos, que quando nós estamos meditando nas Escrituras, existem partes indigestas. Mas sabe por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes, não quer se render diante do senhorio de Cristo.
O grande tema da reforma protestante, sola Escritura, só as Escrituras. Mas nós não devemos esquecer a face complementar do sola Escritura, do tota Escritura, toda a Escritura. Nós não podemos garimpar porções, partes, trechos que nós concordamos e achamos que está certo. Igreja do Senhor, pecado continua sendo pecado. Não podemos ser seletivos em relação ao pecado e ao ensino da palavra. Eu estou falando isso com muito temor e tremor, porque sou um pecador, mas fui redimido pela graça do Senhor. Existe uma tentativa de reclassificar condutas pecaminosas em categorias menos ofensivas e mais respeitosas, através de novas nomenclaturas, também redefinindo a responsabilidade humana. Isso tem partido muito das ciências sociais. Não que a ciência social seja o diabo, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós somos seres morais e responsáveis pelos nossos atos. E nós temos de ter essa certeza que pecado continua sendo pecado. Adultério continua sendo adultério, mesmo que seja socialmente aceito em nossa sociedade. Fornicação permanece sendo pecado, mentira permanece sendo pecado, e tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Foi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que gerou fé salvífica nos irmãos de Éfeso, conforme exposto pelo apóstolo Paulo. É a verdade, meus irmãos. Não adianta a gente querer dar jeitinho para a mensagem ser mais palatável, não, para ser mais aceitável. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é o nosso argumento, não é a nossa desenvoltura, é o poder de Deus mediante a ação do Espírito Santo, chamando eficazmente o seu povo para arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Calvino enfatiza que Deus nos deu a sua palavra, na qual, quando ficamos bem às raízes, permanecemos inamovíveis. As nossas raízes devem estar enfincadas na palavra. É a palavra da verdade, as Escrituras Sagradas, que as pessoas crerão e serão salvas, recebendo o batismo do Espírito Santo, sendo selados. Nós temos de pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Do verso 13 ao verso 14, o texto fala acerca que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança. John Stott diz que o selo é uma marca de possessão e de autenticidade. O gado e até mesmo os escravos daquela época, eles eram ferrados para mostrar a quem eles pertenciam. Quando nós cremos genuinamente no Senhor Jesus, nós somos marcados, nós somos selados pelo penhor do Espírito Santo de Deus. Eu caminho para concluir, meus irmãos. Após todas essas verdades, após nos depararmos de fato com uma doutrina que muitas vezes temos dificuldade de aceitá-la e de compreendê-la na sua totalidade, nós devemos, à luz da palavra do Senhor, ter a consciência que a revelação desse mistério serve para produzir em nossos corações gratidão que redunde em adoração ao Senhor, por sua maravilhosa graça, que antes da fundação do mundo garantiu salvação em Cristo Jesus.
Essa doutrina deve gerar gratidão aos nossos corações. Ela deve gerar esse sentimento de eterna gratidão ao nosso Senhor. Meus irmãos, é melhor desistir da briga pela doutrina da eleição, porque ela nos foi revelada nas Escrituras, não para que nós brigássemos, mas para que louvássemos a Deus por sua maravilhosa graça, que nos anteviu, salvos antes da fundação do mundo. Algumas atitudes que nós temos de ter para abandonar e parar de indagar e interpelar a Deus acerca da eleição. Em primeiro lugar, meus irmãos, nenhum de nós, nenhum ser humano merece a salvação. Todos que foram salvos, são salvos imerecidamente, como demonstração do amor gracioso de Deus. Deus escolheu de modo sábio, sensato e prudente, conforme os seus eternos desígnios, insondáveis pela mente humana caída. Nós nunca compreenderemos na sua completude e de forma exaustiva este mistério. E nós temos de ter a certeza que Deus foi e sempre será justo em seu caráter e em suas decisões. Deus é justo em tudo. E meus irmãos, algo mais tremendo, eu meditando nessa palavra, preparando esse sermão, que falou muito ao meu coração, é que o plano de Deus acerca da nossa adoção não tem arrependimento, incerteza, nem falha, não pode ser frustrado, nem revogado. Eu pesquisando, preparando esse sermão, e me veio um insight e eu fui pesquisar. E eu vi um relato da promotora de justiça da capital, falando que o número de crianças que haviam sido adotadas e devolvidas aumentou substancialmente. Crianças que foram trazidas para um lar, que passaram por todo o processo, e depois de um determinado tempo, elas foram rejeitadas. A paternidade foi cancelada por incompatibilidade de gênero, de temperamento. Muitas vezes, ao descobrirem imperfeições físicas, doenças, comportamentos considerados rebeldes, aquelas adoções foram canceladas unilateralmente pela rejeição daqueles pais. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos que mesmo diante da nossa rebelião, transgressão, indisciplina, transgressão à lei de Deus, a adoção de Deus permanece intacta e irretratável pelo seu grande amor para conosco. Muitos aqui podem ter sido rejeitados pelo seu pai biológico, pela sua mãe biológica, pelo esposo, por algum familiar, e sabem o que é a dor, sabem as feridas que uma rejeição provoca em uma vida. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor,
quando nós olhamos para o Senhor e contemplamos esse tão grande amor. E o apóstolo Paulo nos garante, ele diz: e os que predestinou, ele também chamou, e os que chamou, ele também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. O próprio Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém a arrebatará das minhas mãos. Essa certeza, meus irmãos, que as pessoas ao nosso redor podem nos abandonar, que marido pode deixar, que esposa pode deixar, que as portas do emprego podem fechar, mas existe um Deus amoroso, que nos elegeu antes da fundação do mundo, que mesmo com as nossas imperfeições, as nossas doenças, as nossas transgressões, Ele não vai nos rejeitar, porque o seu amor é incondicional, a manifestação da sua graça alcançou as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que foram adotados como filho, eles são possuídos de uma grande convicção e consolo que só o Senhor pode nos dar. Calvino diz que Deus imprime em nossos corações, por seu Espírito, que somos filhos dEle. Que coisa linda, meus irmãos. Apesar de quem eu sou, eu ter a convicção que Ele não vai me abandonar. Apesar de eu ser infiel, Ele permanece fiel. Apesar de quem somos, Ele não vai nos rejeitar. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus temos correção, temos disciplina, mas temos também consolo, conforto, bálsamo, alívio para as nossas almas, um socorro bem presente no momento da angústia. E eu concluo, meus irmãos, convocando a todos nós, de nos alegrarmos em saber que a nossa salvação foi cuidadosa e graciosamente planejada pela Santíssima Trindade antes da fundação do mundo. Como é bom saber que a nossa salvação não depende de nós, não depende dos nossos esforços, não depende das nossas boas obras, porque se assim fosse, certamente todos nós estaríamos perdidos. E como é bom saber que além da salvação, nós fomos selados com o selo do Espírito Santo e recebemos o dom para perseverar até o fim. Quando herdaremos, ainda que imerecidamente, a coroa da vida e o fruto da árvore da vida, colhido pelas mãos do nosso próprio Redentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nossas vidas, elas sejam conduzidas para o louvor da glória de Deus, por tão grande e rica graça que nos alcançou e nos salvou, e que de fato a nossa grande alegria e a nossa grande gratidão seja por tão grande salvação. Dele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos ficar em pé.